Olá pessoal, tudo bem? Vamos então fazer o último tópico da matéria, que é derivada direcional e gradiente. E como está descrito no material para vocês, essa página nada mais é do que uma extensão do conceito de derivada parcial que a gente viu até então. A derivada direcional a gente vai fazer o quê? Vai ver a taxa de variação de uma função quando eu observo ela numa certa direção de um vetor U. Em geral a gente coloca U nesse formato porque a gente sempre vai usar aqui um vetor U que é um vetor unitário. Então se eu sei que o vetor U tem uma direção θ, essa direção eu meço em relação ao ângulo formado entre o vetor e o eixo positivo x. Então se eu pegar essa direção θ e eu desenhar o vetor unitário quer dizer que o tamanho dele é 1, como eu coloquei aqui. Se vocês tentarem calcular essa medida x e essa altura y, você vai ver que essa medida x é exatamente cosseno de θ. Por quê? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então cosseno de θ é igual a x sobre 1, ou seja, o x, essa medida x é cosseno de θ. Idem para a altura y aqui. Se eu pensar nessa altura y, o seno de θ é y sobre 1, que vai dar y. Então, essa expressão que está aqui é exatamente a cara do meu vetor unitário U quando ele está na direção θ, que vai ser um ângulo que vai ser dado em radianos. E a fórmula dessa derivada direcional é dada por esse limite que está aqui, tá? X e derivada direcional de f no ponto x, y na direção do vetor U é esse limite, se obviamente o limite existir. Eu botei como esse exemplo aqui, dei essa função e dei que o vetor U está na direção π6, ou seja, está dito implicitamente que o θ é igual a π6. Então, para calcular a minha derivada direcional de f na direção de U, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu calculo esse U, como? Usando essa expressão, já que eu tenho θ, vou encontrar o U e depois vou calcular esse limite fazendo o quê? O x, isso são as variáveis que permanecem, o h é do limite, o cosseno de θ e o seno de θ eu vou achar ao calcular o U. Então, pausem o vídeo, tentem fazer, achem o U, você vai achar quem é cosseno θ e seno θj, vai ter o cosseno θ e o seno de θ para trocar aqui, resolva esse limite e verifique se vai dar o que eu vou colocar aqui para vocês agora. Aqui então, pessoal, o vetor U, então, como eu sei a direção que é π6, U é cosseno de π6 mais I seno de π6, resulta nisso. Calcular o DUF de x, y, usar essa formulazinha, trocando o cosseno de θ por raiz de 3 sobre 2, o seno de θ por 1/2. Coloquei aqui, o que eu teria que fazer agora é resolver isso tudo. Como aqui a conta fica bem grande, o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei esse limite igual estrela, parei a conta, e o que eu fiz aqui? Eu peguei essa expressão aqui inicial, calculei quanto que ia dar, percebo que daqui para cá eu dei um passo extra, então vocês desenvolvam isso direitinho, façam a multiplicação, vai chegar nessa expressão que está aqui, e depois aqui eu escrevi quem é f de xy, ou seja, o que eu quero aqui é o que eu obtive dessa função aqui, que é essa expressão, menos essa aqui. Quando eu faço essa expressão menos essa, o 3x² com 3x² vai cortar, o menos y² também vai cortar com menos y², e o 4x vai cortar com o 4x. Então, quando eu faço essa função menos essa, o que vai sobrar é o que eu botei aqui em cima, tudo sobre h. Percebo que tudo que tem aqui em cima tem h. Coloquei h em evidência, fica isso aqui. Quando eu corto h com h aqui, o que sobra é essa expressão quando h vai para zero. Quando h vai para zero, aqui não depende de h, então isso permanece. Isso, quando h vai para zero, vai para zero. Aqui menos y, como não tem h, permanece. Isso, quando h vai para zero, então isso aqui some. E sobra 12 raiz de 3 aqui de novo. Ok? Então, percebam o seguinte, para calcular a derivada direcional, então, por definição, é esse limite. Mas assim como tinha aquela expressão para derivadas parciais, a gente também tem uma formulazinha aqui que facilita encontrar essa derivada direcional numa direção U, que é uma formulazinha que eu vou colocar agora. Vou apagar o quadro, colocar essa formulazinha aqui. De novo, essa formulazinha pode ser demonstrada, só que eu não vou fazer isso, não é o foco aqui. Então, a partir de então, a gente vai poder usar essa formulazinha para calcular a derivada direcional. Aqui então, pessoal, se eu tenho uma função f que é de duas variáveis e é diferenciável,
E eu tenho que U dá para aquela formulazinha básica do vetor unitário, cosseno θi mais seno de θj. A gente pode achar a derivada adicional de f no ponto x isso de maneira bem simples, usando essa formulazinha que está aqui, ó, que é a d1f de x vezes cosseno θ mais d2f de x vezes seno de θ. Ou seja, para eu achar a derivada direcional de f na direção do u, o que eu preciso? Bom, cosseno θ e seno de θ eu já botei por causa do u, que eu botei inicialmente. Falta fazer o quê? Achar d1f e d2f, que a gente já sabe fazer, que são as derivadas parciais da função em relação a x e em relação a y. Então eu quero que vocês agora pausem o vídeo de novo, refaçam esse exemplo aqui que a gente acabou de fazer usando a definição, mas agora usando essa formulazinha. Ou seja, vai escrever quem é o u aqui direitinho, certo? Vai calcular d1 e d2 e vai usar essa formulazinha para calcular o d/f e vocês vão verificar que dá exatamente igual que a gente fez antes. Então pausem o vídeo, tentem fazer, depois voltem e ver como é que vai ficar aqui. Aqui então, pessoal, calculando o u, que nem a gente fez anteriormente, tem o cosseno de θ e o seno de θ. O d1 e d2 é bem simples de calcular por causa da função. Então, usando o teorema, a derivada direcional que eu estou buscando nada mais é que pegar o d1, que eu já calculei, vezes o cosseno de θ, somar com o d2 da função vezes o seno de θ. Isso fica uma conta bem simples e rápida e chega até aqui. Então, perceba que usar essa formulazinha é bem útil e minimiza bastante as contas. Tá certo? Então, a partir de agora, vocês podem usar essa formulazinha para resolver a derivada direcional. Porém, essa formulazinha, além de dar uma maneira simples de calcular a derivada direcional, também me dá origem a um outro conceito, que é o de gradiente, que eu vou explicar agora. Percebo que essa expressãozinha que está aqui, que eu coloquei lá em cima, eu posso reescrever ela assim, que se vocês lembrarem anteriormente, d1 derivada parcial da f em relação a x, eu posso usar essa notação como essa. E item para o d2, d2f eu posso usar assim. Por que eu estou fazendo assim agora? Porque é mais comum aparecer nesse formato. Agora, então daqui para cá eu não mudei nada, a não ser a notação de derivada parcial. Agora o que eu fiz daqui para cá foi perceber o seguinte: isso que está aqui eu posso reescrever como um produto escalar de dois vetores, que é esse vetor e esse vetorzinho. Se vocês repararem, esse vetorzinho que está aqui é exatamente o vetor u, que a gente tem na formulazinha de sempre. E esse vetorzinho aqui quem é? Esse vetorzinho aqui é o que a gente chama de gradiente da função f do ponto xy. E a gente representa ele assim, esse triângulo invertido que é o delta f de xy. Então eu posso escrever a derivada direcional da f no ponto xy como sendo exatamente o produto escalar de dois vetores. Quem são esses vetores? O gradiente da função no ponto xy e o vetor unitário u que eu estou usando desde o início. Tá certo, gente? Então, o gradiente de uma função f de duas variáveis é exatamente isso que está aqui. Conforme vocês vão ver um pouquinho mais para frente, se a função tivesse três variáveis, qual seria a diferença? Aqui aparece derivada em relação a x, derivada em relação a y, porque a função tem só x e y. Se a função tivesse x, y e z, qual a diferença? Ia aparecer esse termo na direção i, esse termo na direção j, mais a derivada da f em relação a z do ponto y na direção k. Algumas observações importantes antes de começar o exemplo. O gradiente que a gente está colocando aqui, ele é um vetor. Então a notação dele é derivada parcial da f em relação a x no ponto xy na direção i, aparece esse izinho aqui. Derivada direcional da f em relação a y, derivada parcial da f em relação a y de xy na direção j. E o que está aqui é o vetor u. Ao você resolver isso aqui, que é resolver essa conta aqui de cima, que é a s que a gente fez agora há pouco, o que resulta é uma função. E se você trocar x, ele vira um número. Então tome muito cuidado. Erros muito comuns que eu consigo ver na prova são calcular se a derivada o gradiente. Aí os alunos fazem o quê? Calculam as derivadas parciais e esquece do i e do j. Errou. Já começa errando por aí. Não é só a derivada parcial. Tem que colocar o i acompanhando essa derivada parcial, o j acompanhando essa derivada parcial. Se tiver três variáveis, vai ter derivada parcial em relação a z na direção k, com um vetorzinho k acompanhando. E a derivada direcional, ela resulta numa função, e quando se aplicar no valor x e y específico, isso aqui dá um número. Então tomem cuidado.
Derivada direcional é uma taxa de variação, então isso resulta em uma função e quando aplicado num ponto específico resulta em um número. O gradiente é um vetor, então quando você calcula o gradiente isso te dá um vetor. E mesmo que você troque x e y por valores específicos, isso aqui vai continuar dando um vetor, que é exatamente o que eu estou solicitando nesse exemplo aqui de baixo. Eu dei uma função e eu escrevi explicitamente o seguinte: encontre o gradiente da função no ponto 4, 3. Então o que eu quero é exatamente isso aqui, gradiente da f no 4, 3. Como que eu vou fazer isso aqui? Você vai calcular o gradiente da f de x, y nesse formato, vai colocar ele aqui, e depois vai trocar o x, y pelo 4 e 3. Tentem fazer isso. E a outra parte da pergunta é: encontre a taxa de variação da função f de x, y no ponto 4, 3 na direção π quartos. Então o que eu estou solicitando lá é calcular o DOF de 4, 3 na direção do vetor u que está na direção π quartos. Então o que você tem que fazer aqui? Calcular esse gradiente é calcular isso e depois que você encontrar isso aqui, que é um vetor, você aplicar no ponto 4, 3 e vai resultar novamente em um vetor. Para achar isso aqui agora, você pode usar essa formulazinha aqui. Você já vai ter achado o gradiente da f no ponto 4, 3. Com o θ você já encontra quem é o u. Então se você tem o θ, você consegue achar o u pronto. Esse aqui você já calculou anteriormente. É só fazer o produto escalar que você vai achar a derivada direcional. Então, pause o vídeo, tentem fazer e verifique se vai dar o que eu vou colocar aqui agora. Aqui então, pessoal, calculando o gradiente da função f, usando a formulazinha que eu coloquei aqui em cima, que é um vetorzinho, você obtém então que o gradiente é isso aqui. No ponto 4, 3, basta trocar o x por 4 e y por 3, chega nessa expressãozinha que está aqui. Ou seja, o gradiente no ponto 4, 3 é isso aqui, que é um vetor. Reforço falando, isso aqui é um vetor. A taxa de variação que eu estou solicitando no exercício é exatamente como eu já comentei, a DOF no ponto 4, 3, onde o u está na direção do π quartos, ou seja, nessa direção aqui. Como eu calculo essa DOF de 4, 3? Usando a formulazinha que a gente já viu aqui, que é isso aqui. Esse gradiente no 4, 3 a gente já calculou, eu só coloquei ele aqui dentro da parêntese. Produto escalar com o u é isso aqui, eu só botei para cá trocando o valor de cosseno e seno, que eu sei que são esses dois valores que estão aqui. Então perceba, o DOF de 4, 3 é o produto escalar de dois vetores, ou como fala às vezes, produto interno de dois vetores. Então aqui é um vetor, produto escalar, o produto interno com outro vetor. Como você resolve o produto interno? Primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. Mas ao fazer isso, o i e o j somem da conta, ok? Isso vezes isso se torna isso aqui apenas, isso vezes isso se torna isso apenas, e resulta nisso aqui. Erro comum da prova é continuar o i aqui e continuar o j aqui. Ou seja, repito, o gradiente de uma função é um vetor. A derivada direcional, em certo ponto, resulta num número. Não tem i e tem j aqui não, ok? Então, essa partezinha aqui ajuda a gente a finalizar os dois conceitos que apareciam no início dessa sessão, que é derivada direcional e gradiente. O que mais a gente pode usar como derivada direcional? Vou apresentar para vocês agora.